O Pedro está perguntando se explicar o exercício 18. A granja foi observada a distribuição de peso dos frangos apresentados a seguir. Então veja, ó, nós temos na granja frangos pesando entre 960 e 980 gramas, né, 60 frangos. Entre 980 e 1000 tem 160 frangos. Entre 1000 e 1020 gramas tem 280 frangos e assim por diante, né? Acabando entre 1060 e 1080 gramas tem 80 frangos. Ele quer que construa histograma. Histograma é fácil, né? Você vai dividir. Então, exercício 18 agora. Então, você vai pegar os mesmos intervalos que ele já te deu, né? Ele já te deu aqui os intervalos, as caixinhas, já deu quantos frangos caíram em cada caixinha. Então, fica fácil, né? Você vai fazer o histograma de 20 em 20 gramas, né? Então, você vai começar aqui. Você põe um risquinho aqui, começa aqui do 960, 980, 1000, 1020, 1040, 1060 e vai até 1080. Aí você põe lá, vai de 0 a 300, você pode colocar aqui 100, 200, 300, né? Como ele não pediu em que frequência que ele quer, né, construir histograma, ele não pediu em frequência, você pode colocar a absoluta, que já está aqui já, tá bom? Então, ou se quiser fazer a relativa, dividindo tudo por quantos frangos eu tenho no total? 220, 500, 760, 840. É isso? É 220, 500, 760, com 840, 940, 1020 frangos? Não, de novo. 500, aqui vai dar 320, 420, 80. Tem 1000 frangos, né? Então é fácil fazer também a frequência. Isso aqui é 6%, 16%, 28%, 26%, 16%, 8%. Se quiser fazer em frequência relativa, também pode. Então põe lá. Aqui vai dar mais ou menos aqui. Né? Depois vai dar 160. Então 160 está mais ou menos aqui. Você mede certinho com a régua lá, tá? Eu estou fazendo a olho aqui. Depois vai dar 280, 280 está mais ou menos aqui, né? E assim por diante, tá? Então faz o histograma. O histograma é fácil. Aí no item B ele divide os frangos em 4 categorias. Os 10% mais leve, então ó, o percentil 10% aqui. 40% seguinte, então se já tinha dado 10, os próximos 40% vai cair na mediana. Depois os 40% seguintes já estava nos 50%, então vai cair nos 90%. Isso aqui é o percentil 90%. E os últimos 10% são os mais pesados. Então, quando você acha o percentil 90%, você já sabe qual é a região que está os 10%, porque acaba em 1080. Então, acha os limites de peso entre as categorias. Então, Pedro, o que você quer? Ó, aqui, ó, 60, 6%. Então, de 960 a 980, você tem a frequência absoluta, que é 60, e a frequência relativa, que é 6%. Então aqui você tem 6% dos frangos só. Você quer os 10% mais leve. Então onde que vai estar os 10% mais leve? Então aqui de 980 a 1000, você tem 160 frangos. Então você tem mais de 16%. Então você tem mais de 16%. Opa!
Então, ó, veja que nessa classe você tinha 6% do frango. Se você quer quem é o percentil 10%, você já entrou nessa classe aqui, ó, certo? Ok? Então esse aqui, ó, 80 é o percentil 6%. Esse aqui é o percentil 6%, porque é onde acabou, né? Acabou a classe e a classe tinha 6%. Esse aqui é o percentil 6%, porque é onde começou. E esse aqui é o percentil, qual que é o percentil? 1000 é o percentil qual? Não é o percentil 16%, ele é o percentil 6% mais 16%. Ele é o percentil 22%, né? Por quê? Porque ó, tem 6 aqui mais 16 aqui, 6 mais 16 dá 22. Então, quando chega no 1000 gramas, você já está no 22% dos frangos. Então, 1000 é o percentil 22%. Você quer o percentil 10%, não quer? Onde que está o percentil 10%? Está aqui, ó. Se esse aqui é o 6% e esse aqui é o 22%, o 10% está aqui. Chama de x. Então você vai ter que x menos 980 está para 1000 menos 980, assim como 10 menos 6 está para 22 menos 6, né? Porque tem 16% aqui nessa, de 6 até 22 tem 16%, tá bom? Então, fazendo a regrinha de 3, vai ficar x menos 980 está para 20, assim como 4 está para 16. Fazendo a regrinha de 3, vai ficar x menos 980 vezes 16, igual a 4 vezes 20, que é 80. Ou seja, x menos 980 é igual a 80 dividido por 16 dá 5, x igual a 985. Então, esse aqui é o percentil 10% que você quer. Ora, então, se você quer dividir os frangos nos 10% mais leve, então o percentil 10% é 985. Então, você vai pegar todos os frangos, né? Todos os frangos que têm peso menor que 985, esses frangos com peso menor que 985 vai dar 10% dos frangos. Então você sabe que os 10% mais leves vão desde o mais leve, que é 960, até chegar em 985. Então de 960 a 985 corresponde à categoria D. Os frangos que pesam de 960 a 985 são os 10% mais leves. Tá ok? Seguindo esse raciocínio, você vai fazer todo o resto, Pedro. Deu para dar uma luz aí, Pedro? Ok. Mais alguma dúvida? Oi, Ian. O exercício 19 é meio que uma continuação desse, né? E eu não entendi como foi. 19. No exercício anterior, o granjeiro resolve separar deste lote os frangos com peso menor que 1,5 desvio padrão, abaixo da média para receberem ação reforçada. Também separar as aves com 2 desvios padrões acima da média para servir como reprodutores. Qual a porcentagem de animais que serão separados em cada grupo? Então, ele está falando de média e desvio padrão. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a média e o desvio padrão disso daqui, certo? Quando os dados já estão categorizados, eu não tenho acesso aos dados originais, o peso de cada frango, o que, que eu considero? Que esses 60 frangos aqui, eles têm peso em média de 970, que é o meio da categoria. Esses 160 frangos aqui têm peso em média 990, que é o meio da categoria. E assim por diante. Então, para você calcular a média, você vai pegar. Deixa eu atender lá a campainha.
Então, para você calcular a média dos dados, você vai considerar que 60 frangos tem peso 970. Então, 970 vezes 60. Tá? Porque 60 você vai somar 970 60 vezes. Então, é 970 vezes 60. Aí você vai considerar que 160 frangos tem peso 990, que é o meio da categoria. Então, mais 990 vezes 160. Porque você vai somar 990, 160 vezes. Aí você vai para outra categoria, mais 280 frangos, eu vou considerar que tem peso 1010. Então vai ficar mais 1010 vezes 280 frangos, mais 260 frangos tem peso 1030, tá? Então mais 1030 vezes 260, mais 160 frangos tem peso 1050, mais 1050 vezes 160 e mais 80 frangos tem peso 1070. Então, mais 1070 vezes 80. Tudo isso dividido por 1000, que é, né, ó, vou somar tudo isso daqui, ó, 970 vezes 60, 990 vezes 60, assim por diante, até 1070 vezes 80. Fazer essa soma, eu vou dividir por 1000, tá? Então, a média dos pesos dos frangos vai dar, faz as contas aí, né? Se a gente, depois você vê quanto que dá a média aí, da x bar, tá bom? Aí você vai calcular o desvio padrão. Uma vez que você calculou o desvio padrão, você vai primeiro calcular a variância, né, para calcular o desvio padrão. Então você vai pegar cada dado, mas eu tenho que 60 dados tem peso 970. Estou considerando que 60 frangos tem peso 970. Então eu vou pegar o dado 970 menos a média que eu já calculei, tá? Elevar ao quadrado, mas eu vou ter que somar esse termo 60 vezes, porque eu tenho 60 dados 970. Então, vou multiplicar isso por 60. Fazer a mesma coisa agora com o dado 990. Então, vou pegar 990 menos a média que eu calculei aqui, né? Vou elevar isso daqui ao quadrado, mas eu tenho 160 frangos que eu estou considerando que tem peso 990. Então, eu vou pegar esse termo e somar 160 vezes, que é a mesma coisa que multiplicar por 160. E aí vou fazendo isso, até chegar no último dado, que é 1070, menos a média, elevar ao quadrado, só que eu estou considerando que tem 80 frangos que tem peso 1070, então vezes 80. Tá? E depois que fizer essa soma, eu vou dividir por 1000, que é o número de frangos que eu tenho. Calculei a variância. Aí eu tenho o desvio padrão, que é a raiz da variância. Tá bom? Então, veja. Aí eu já tenho, então, o desvio padrão e tenho a média. Aí o que ele quer? Ele quer separar esse lote. Se ele quer separar, ele tem que saber exatamente o valor do peso dos que tem peso menor que 1,5 desvio padrão abaixo da média, tá? Então você vai lá e vai ver onde que a média está. Então você coloca lá seus dados. Então está aqui 960, 980, desculpa, deixa eu pôr a lousa aqui para vocês verem. 1000, 1020, 1040, 1060, 1080. Aí vamos supor que a média caiu aqui. Não sei onde caiu a média, tá? Porque eu não calculei, mas vamos supor que a média caiu aí. Aí você pega a média e subtrai, ó, ele quer, ó, menor que 1,5 desvio padrão abaixo da média. Então você pega a média e subtrai um desvio padrão e meio. Então vê quanto que vale aqui a distância. Um desvio padrão e meio, certo?
onde que vai parar? Aí você tem aqui, ó, x menos 1,5 desvio padrão. Aí você vê esse dado aqui, ó, né, vamos chamar ele de... ele vai ser um valor aqui, não sei quanto que vai dar. Mas aí você, como que você faz para calcular quantos por cento dos frangos? Aí o que ele está perguntando? Então você já sabe que abaixo da média, já achou, pronto, é o que ele quer, né? Quais são a porcentagem de animais que serão separados em cada grupo? Aí ele quer a porcentagem, ele quer percentil, na verdade, né? Então veja, você achou qual é o valor aqui do peso, abaixo desse valor, todos eles vão ser separados para receber ração reforçada. Então você faz assim, olha, esse valor aqui, menos 960, está para 980 menos 960, assim como os percentis. Qual é o percentil desse dado aqui? Você não sabe, chama de y. Y menos 960, o percentil 960 era 0%, porque é onde começou os frangos mais leves, né? Então, y menos 0 está para... Aqui era o percentil 6%, 6 menos 0. Então, imagine aqui, ó, é o percentil x barra, o percentil y, desculpa. É o percentil y, que a gente não sabe quanto que é, tá? Aqui é 0%. Aqui é 6%. Tá? Então aí você faz de novo a regrinha de 3, ó. PY menos 0, só que antes a gente achava o valor do percentil. Agora a gente quer saber quanto que é o percentil, porque esse valor aqui, x barra menos 1,5 desvio padrão, eu sei quanto que vale. Eu já calculei aqui o x barra, já calculei o desvio padrão, x barra menos 1,5 desvio padrão, vai dar esse valor aqui, que eu sei quanto que vale. Então isso aqui é um número. Então esse número, menos 960, está para 980 menos 960, assim como PY menos 0 está para 6 menos 0. E aí você acha quanto que vale o percentil Y aqui que você quer, que é quantos por cento dos frangos estão nessa região aqui, que são aqueles que são os mais leves, que vão ser separados para tomar ração reforçada. Tá bom? Não sei se eu fui claro, não sei se deu para entender. Então, ó, esse exercício 19 é o contrário. Nos outros exercícios a gente estava acostumado a ter o percentil e calcular qual é o número correspondente àquele percentil. Nesse aí a gente tem um número e vai querer saber qual é o percentil correspondente a esse número, mas as regras de 3 são as mesmas, tá bom? Dúvida? Oi, professor. Oi, Eu queria Fátima. tirar uma dúvida sobre o exercício 4, Qual é a dúvida? 4C. Deixa eu ver Ele aqui. pergunta se seria possível calcular a média com as informações dadas. Só que nessa tabela que ele deu, os 5 últimos dados são tipo mais que 5. Então eles não são exatos. Então, pelo fato de você não ter onde acaba a última categoria, a última classe, né? Você só sabe onde começa, então não dá para você calcular a média, porque a média você precisava supor um valor aqui, tá? Então qualquer coisa que você supor que sejam esses valores, esses 5 valores que são mais que 5, vamos supor que eles são 100, valor 200, 237, né? É tudo maior que 5. Você não sabe quanto que são esses valores mais que 5. Então não tem como você supor qual é a média aí desses dados. Então não dá para calcular a média com essas informações dadas. A mediana dá, porque a mediana não depende dos últimos valores, nem dos primeiros, ela depende só dos valores intermediários. Então a mediana dá para calcular, a moda dá para calcular, mas a média não dá para calcular, Fátima. Nesse exercício aqui não dá. Se você não tiver onde começa e onde acaba o intervalo, você não consegue calcular a média, que é o caso aqui. Tá bom? Entendi. Obrigada. Professor, no exercício 6. Qual exercício? O 6. 6. Deixa eu ver o 6.
Ah, Mas eu não entendi muito perfeito o Boxplot. aham. Você conseguiu fazer o boxplot? Sim. Então, o seu boxplot deve ter dado uma coisa parecida com isso aqui que a gente rascunhou aqui, não é? Isso. Então, ele quer o que você pode concluir sobre a distribuição desses dados. Então, como esses dados estão distribuídos? Ó, aqui não são 25% dos dados, porque aqui é o primeiro quartil, não é? O primeiro quartil vai desde o primeiro dado até completar 25% dos dados. Então, aqui tem 25% dos dados. E aqui tem 25% dos dados também, porque vai da primeiro quartil até a mediana. Então veja que eles estão 50% dos dados até chegar à mediana estão apertadinhos aqui nesse intervalo. E os outros 50% dos dados estão espalhados desde 31 até 97, ó. Então 50% dos dados estão espalhados de 31 até 97, uma região de tamanho praticamente 60 e pouco. Enquanto que os primeiros 50% estão apertadinhos aqui de 2 até 31. Então, o que você pode concluir? Que os dados eles estão mais densamente no início, né? Eles estão mais densos no início, ou seja, eles estão mais juntinhos, apertadinhos. Você pode usar o termo que você quiser, né? O termo correto seria mais denso, né? Tem uma densidade maior de dados no início e depois da mediana eles estão mais espalhados. Então, os 50% últimos dados estão mais separados, estão mais espalhados. Então, olhando o boxplot, você já tem como que esses dados estão distribuídos. Né? Ó, ele começa uma densidade até menor que os próximos 25%, porque aqui eles estão, embora esteja apertadinho, eles estão mais espalhados do que aqui entre o primeiro quartil e a mediana. Entre o primeiro quartil e a mediana, eles estão muito apertadinhos os dados, ou seja, tem bastante dado aqui dentro. Tem 25% dos dados que estão nessa regiãozinha aqui pequenininha. E depois que passa a mediana, eles estão bem espalhados, né? Então os dados começam com uma distribuição bem densa, né? Ou seja, bem apertadinhos, ou seja, muitos dados em uma região pequena, e depois que passa os 50% dos dados, eles estão mais espalhados. Então os dados ficam mais longe uns dos outros nessa região a partir da mediana. É assim que você vai interpretar a distribuição desses dados. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, quando você olha o boxplot, pessoal, vocês têm uma ideia de como que esses dados estão distribuídos. Por isso que o boxplot é um gráfico muito importante em estatística. Porque com o boxplot a gente tem ideia de onde está o meio dos dados, que é a mediana. A gente sabe se a última costeleta lá em cima é muito comprida, sinal que os dados estão muito espalhados. Se a costeletinha lá em cima é curtinha, é porque os dados estão bem apertadinhos, um pertinho do outro ali. E a mesma coisa para a costeleta de baixo, no meio da caixa, onde vai do primeiro quartil até a mediana, da mediana até o terceiro quartil. Então você tem uma ideia de como que esses dados estão espalhados, se eles começam grudados, depois ficam separados, se eles começam separados, depois ficam grudados, ou se eles ficam uniformezinho, ou seja, sempre as mesmas distâncias entre os dados em média, sabe? Mais ou menos sempre as mesmas distâncias. Aí o boxplot vai dar sempre simétrico, ele vai dar simétricozinho, né? A distância da costeleta de baixo é igual ao tamanho da costeleta de cima, que é igual entre as duas separações das caixas. Então, assim, ó, que os dados estão bem homogêneos, eles estão espaçados igualmente ao longo de toda a distribuição. Então, olhando o boxplot, você sabe muita informação sobre esses dados. Ok?